fui o visado desta audiência de 2 horas no Senado. Primeiro, então, agradecer aos senadores que ali estiveram, em particular ao Eduardo Girão, que falou comigo, que me pediu o documento e que foi o pioneiro, também o Jorge Seif, outros que me defenderam ali com unhas e dentes e mostraram e defenderam, mais do que me defender a mim, defenderam a liberdade de expressão e os direitos humanos, porque fui eu que fui maltratado, mas futuramente podem ser outros. Então esta audiência é para impedir que no futuro se continuem a violar os direitos humanos. Depois tenho que vos dizer, e eu trouxe aqui precisamente o relatório e o comunicado da polícia, houve aqui várias mentiras. Primeiro, lamentar que não estivesse ali o diretor da Polícia Federal, ele fugiu completamente, mandou aquele senhor Rodrigo para o mandado, veio completamente despreparado, não trouxe nada, as perguntas que lhe foram feitas, então onde é que estão as provas? Ele não teve nenhuma prova nunca, portanto completamente despreparado, sem sequer poder fundamentar aquilo que dizia. Vossa Excelência diz que ele apoiou em sua rede aberta, então o fato é público, e aí eu queria saber especificamente qual foi a manifestação que deu causa à Polícia Federal ter retido um jornalista estrangeiro por ter apoiado os atos. Eu gostaria de saber, porque eu não tenho essa informação, não está aqui, para a gente poder alinhar as informações. Senador, eu não estou com a informação da inteligência aqui, da análise nossa aqui, mas... Acho só que essa é a tônica principal de todas as suas respostas, e não ter aqui. Para expor que manifestação dele significou na cabeça da polícia, da instituição Polícia Federal, o apoio, porque apoio é dizer, sou a favor dos atos, da quebradeira ou de qualquer outra medida extrema. Outra coisa é ele, como jornalista, ter noticiado os atos de 8 de janeiro. E há uma linha tênue e que é fundamental nessa oitiva. Vossa Excelência não trouxe esse elemento, que se baseou todas as suas respostas aqui para justificar o alerta. Então, considero a pergunta não respondida e não está claro, não há transparência na atitude da Polícia Federal quando ela sustenta apoio a ato de 8 de janeiro por parte do jornalista. E aí eu gostaria de perguntar, porque parece, então, deixar o apoio de lado, porque isso não há provas, pelo menos nessa oitiva, mas que ele teria ameaçado a honra de autoridades. Teria aí, qual foi a manifestação dele de ameaça à honra da autoridade? Voltando à pergunta anterior, se o senhor fizer um requerimento, mandar um ofício para nós lá, nós encaminhamos para o senhor o que o setor de análise tem lá. Bom, eu acho que a própria ausência já é a resposta, né? Já diz muito. Acho que a Polícia Federal deveria encaminhar a essa presidência da comissão e espontaneamente, né, para poder, inclusive, a gente ter essa informação que a Polícia Federal nos nega. Enquanto não vier aqui para essa comissão, considero negada a apresentação desse fato que é relevante, foi base de todas as respostas. Eu não tenho impresso aqui a informação. Mas, de qualquer maneira, sobre as ofensas, né? Porque eu imagino que se houve ofensa a alguma autoridade, a honra, né? Essa daí você deve ter. Impresso não, mas nós temos. Também não tem ofensa à honra. Então, não há prova de apoio, não há prova de ofensa à honra, há uma retórica aqui, né? E o Senado Federal está privado dessas informações. A Polícia Federal disse que a minha retenção foi por causa do visto. E acontece que em nenhuma situação aqui neste documento, que está tornado público lá, que os senadores tinham ali em mãos, em nenhuma situação é referida a palavra visto. Podem digitar no documento, não aparece sequer o nome visto. As questões foram todas de ordem de caráter político,
de crime de opinião. E as questões foram estas: se eu achava que o Brasil vivia uma ditadura do judiciário, se eu achava que a urna eletrónica não é confiável, o que eu achava dos ministros do STF, o que eu achava dos fatos ocorridos a 8 de janeiro. E isto do 8 de janeiro é muito importante, porque o senhor Rodrigo mentiu. Ele disse que tudo isto se desenrolou por eu apoiar a quebradeira. Nenhuma prova disso, nunca vou encontrar eu a elogiar nenhuma quebradeira. Aquilo que eu sempre fiz foi denunciar a cilada, denunciar os infiltrados, denunciar toda a mentira que houve em torno do 8 de janeiro. Agora, nunca, ninguém jamais verá uma declaração minha a defender a depredação e a quebradeira. Nunca. Portanto, ele mentiu descaradamente. Ou seja, a PF, além de ter mentido no comunicado que fez, mandou agora um lacaio mentir em pleno Senado. Mentiroso em pleno Senado. Ele foi apertado porque os senadores pediram-lhe as provas e ele não tinha. Claro que ele não tinha, não terá. E eles agora vão fazer um requerimento para que ele apresente as provas. E aí ele vai ser apanhado. Porque ele não vai ter as provas. Ele mentiu deliberadamente. E vejam bem como esta gente é mórbida, porque eu não fiquei retido na imigração. Eu fui levado à força para a delegacia. O meu passaporte ficou retido longe de mim 4 horas. Eu não fui a uma entrevista. Eu estava na sala onde os criminosos tiram as fotografias de lado, de frente, pediram-me todos os meus dados, fizeram perguntas políticas e as perguntas não foram padrão, não estavam lá no sistema, foram ditas à minha frente pelo delegado que recebeu um telefonema de Brasília e ele escreveu numa folha as perguntas que tinham que ser feitas. Portanto, aqui mais mentiras. Ou seja, esta audiência pública, em vez de servir para esclarecer, em vez de servir para se desculpar, serviu para a Polícia Federal mentir novamente. Mentir descaradamente. Um dos motivos, mas acho que o motivo maior até, manifestação explícita em rede social, no qual ele, de certa maneira, apoiava o movimento de quebradeira do 8 de janeiro, manifestava opinião dizendo que a urna eletrônica é fraudada, não é confiável, dessa natureza. Então foi feita uma entrevista, ele não foi preso, ele não foi inadmitido, ele não teve passaporte retido. Foi feita uma entrevista porque caso houvesse alguma manifestação de quebradeira novamente, se faria outro questionamento a ele, caso ocorresse, o que não ocorreu, graças a Deus. Então foi feita uma entrevista de controle migratório no aeroporto. Ou seja, isto não vai ficar por aqui. Viram que os senadores fizeram um requerimento e vão querer as provas dessas mentiras. E como vocês também confirmaram, eles admitiram uma série de coisas inqualificáveis e injustificáveis. Número 1, admitiram que monitorizam as redes sociais de um cidadão português europeu. Eles monitorizam as minhas redes sociais. Eu já estava no alerta. Como é que é possível? Eu não defendo Hamas, não defendo terroristas, não defendo nada. Eu simplesmente tenho as minhas opiniões políticas conservadoras e estou numa lista. Isto é inacreditável. Depois dizem que eu fui a uma entrevista. Entrevista vou quando eu quero, de livre vontade. Eu fui levado por 2 polícias para dentro de uma delegacia. É absoluta mentira. Eu não fui nada entrevistado, eu fui interrogado por crimes de opinião. E eu estava a ser monitorizado previamente, porque eles sabiam muito bem que eu ia fazer aquilo que as televisões não fazem. As televisões portuguesas não mostraram uma imagem sobre o 25 de fevereiro. Eu fui o único repórter português a mostrar. Por isso é que eles me queriam intimidar, me queriam entrevistar, me queriam assustar, mas não conseguiram. E por último, deixem-me dizer-vos que aquele senhor, o Peteca, ou o que é isso, disse que prefiro confiar na minha Polícia Federal do que nesse jornalista, quando eu mandei há bocadinho a mensagem ao Eduardo Girão. A Polícia Federal que mentiu num comunicado, a Polícia Federal que manda um boneco chamado Rodrigo para ir mentir em pleno Senado, aquele Peteca deve ser também da seita, com certeza, da quadrilha dos ladrões. Só pode ser, tal como o velho babaca que apareceu também lá do PT, ali a dizer disparates, não disse nada de jeito. Agora, aqui o que se passa é que eu tenho as provas de tudo. E a questão do visto não se aplicava. Eu tenho aqui ainda por cima jornalistas até 90 dias não precisam de visto. E eu nem sequer fui contratado por ninguém. Eu fui a título pessoal e eu tenho as perguntas. E estas perguntas, isto é a prova da mentira. Vocês têm todos aqui a prova da mentira. São ali 5 perguntas sobre
crime de opinião. E sim, as perguntas que ali fizeram é se eu respondesse, se confirmasse em solo brasileiro as respostas que eles queriam, aquilo que eu já digo em Portugal, obviamente ou seria deportado ou seria preso no próprio território brasileiro por crime de opinião. O que eles não contavam é que houvesse uma manifestação de apoio incrível em que o próprio Jair Bolsonaro me ligou em videochamada passado uns minutos, os próprios advogados brasileiros se prestaram para me dar apoio, Alexandre Pitoli esteve logo ali à porta do aeroporto e só saiu de lá quando eu saí, e que houvesse um movimento popular de milhões que estavam a partilhar, a denunciar junto da embaixada, junto das redes sociais, junto das televisões, como eu depois percebi quando cheguei à Avenida Paulista e subi e fui aclamado por aquela multidão. O que eles não contavam é que nós estivéssemos do lado do bem e que a mentira fosse exposta. Eles subestimaram todo o nosso poder do bem. Portanto, é isto que eu quero fazer. Eu queria fazer a questão de reagir a esta audiência pública, porque eu tinha esperança que depois da tripla cagada que eles fizeram, de criar um incidente diplomático, de interrogar uma pessoa injustamente, por cima de mentirem, que eles se retratassem, que estivesse ali, não o boneco Rodrigo, aquilo é um boneco, é um fantochezinho que anda ali a suar, vai ter que mudar a cueca, está com a cueca toda, vai ter que ir para o lixo. Aquela cueca vai ter que ir para o lixo. Não há, está com a cueca, aquilo vão sair a litros. Nunca pensei que mandassem um boneco em vez do próprio diretor da Polícia Federal e nunca pensei que mandassem um boneco para mentir. Porque eu pensei que eles iam arranjar as respostas mais estapafúrdias, as desculpas mais inacreditáveis. Agora, assentar todo o depoimento numa mentira, que o procedimento foi feito por eu apoiar atos golpistas, ainda por cima ele próprio tomou um partido, como um dos senadores disse, em que ele próprio, o fantoche Rodrigo Boneco, falou em atos golpistas, quando o próprio Gilmar Mendes veio dizer que não houve golpe nenhum. Vocês estão a ver, isto é a prova de que a Polícia Federal está tomada, completamente tomada. E agora, se eu estou na vossa lista, agora ponham lá mais esta frase: a Polícia Federal está tomada pela quadrilha, pela quadrilha que tomou conta e que está a matar a democracia do Brasil. E pensam que eu vou ter medo de entrar no Brasil? Vou entrar novamente, vou passar por tudo outra vez, vou lá estar, eu vou ser o vosso pior pesadelo, eu vou expor toda a podridão do Brasil até ao fim do mundo. Viram que depois deste episódio estive em Washington? Pois, daqui a poucas semanas vou estar no Parlamento Europeu novamente a denunciar a vergonha que se passa aqui. Vou a todo lado. Vocês vão ter que levar comigo. E a mentira não vai ficar por aqui. Portanto, fica marcada a nova audiência para aquele boneco ir justificar a mentira sobre eu apoiar a quebradeira. Eles vão ter que provar, não vai encontrar a prova e vai novamente soar e vai ter que mudar a cueca outra vez e vão ter que passar outra vez por isto. E comigo vão levar cada vez mais. Pode-se-vos garantir. Se eu já defendia a liberdade e a causa brasileira, agora vai ser a 1000%. O que viram até agora é apenas 1% do que eu vou fazer e do que eu posso fazer. A todos vocês que estão desse lado, muito obrigado pela solidariedade, muito obrigado aos senadores que me defenderam, muito obrigado aos portugueses, brasileiros e cidadãos da CPLP que nos veem em África, em todo o mundo, por todo o carinho que tiveram e as palavras de conforto comigo. E agora preparem-se, porque isto não vai ficar por aqui. E esta audiência resume-se nisto: mentira da Polícia Federal Brasileira.